Olá, bem-vindos a mais um NutriExplica. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um tema muito interessante. Vamos falar sobre GLP-1, mas eu acho interessante um ponto. Todo mundo aqui sabe o que é o Wegovy, Ozempic, Mounjaro, Retatrutida, que nem chegou ainda no mercado, mas não sabe o que é GLP-1. Você sabe? Você sabe que o GLP-1 não é uma molécula fabricada pela indústria farmacêutica e que toda vez que você come, você produz GLP-1? Então vamos lá? Vamos falar primeiramente sobre o que é o GLP-1. Por muito tempo, quando se falava de intestino, tanto na parte médica quanto na parte fisiológica, a gente pensava em um caninho aonde recebe os alimentos que vêm da boca e do estômago e faz parte da digestão. Mas hoje já se sabe que isso é muito mais complexo. O intestino é composto por alguns tipos de células, e entre elas está as células do tipo L. Essas células, elas respondem diretamente àquilo que você come. E aí, elas vão produzir um hormônio chamado GLP-1. Esse hormônio é jogado na corrente sanguínea e aí começa a nossa mágica. O intestino percebeu o que você comeu e avisa, através do GLP-1, o organismo que a digestão está acontecendo. O primeiro órgão a receber essa informação é o pâncreas. O GLP-1, ele vai chegar através da corrente sanguínea no pâncreas e estimular a produção de insulina. A partir desse ponto, ele também chega em outras regiões. Lembra que a via sanguínea é uma via difusa? E aí começa a mágica dessa pequena molécula muito potente. O GLP-1 no pâncreas, ele é, como é que se diz? Corregulado pela concentração de glicose no sangue. Ou seja, o GLP-1 só vai ter uma ação efetiva no estímulo de liberação de insulina para a corrente sanguínea a partir da concentração de glicose no sangue. Então, é importante a gente entender essa correlação. Quanto mais glicose, maior a quantidade de receptores para GLP-1 nas células pancreáticas, liga o GLP-1 ali e eu tenho a liberação da insulina na corrente sanguínea. Complexo, né? Mas muito interessante. Que todo mundo sabe que o intestino e o cérebro conversam, isso já é claro para você. Agora, você sabia que o grande comunicador é o GLP-1? Pois bem, o que acontece? O GLP-1 cai na corrente sanguínea liberado pelo intestino. Chega nos nervos aferentes do nervo vago, nas terminações aferentes do nervo vago, é o termo mais correto. Essas terminações são estimuladas e a informação chega até o nosso cérebro, aonde vai ser processada ali no hipotálamo. Lembra que eu falei da grelina, que eu falei da leptina? Então, é aí que as coisas começam a conversar e a magia da fisiologia começa a acontecer. Por isso que o comportamento alimentar é tão complexo. Quando a gente pensa que o hipotálamo recebe informações da vontade de comer, dá estímulos de fome, estímulos de saciedade, estímulos de estresse, ansiedade, controle de energia, quantidade de energia disponível. Você já parou para pensar como isso é intrigante? E o GLP-1, ele é um
um desses hormônios. Então, a gente já falou da grelina, já falou da leptina, e tem o GLP-1, como tem a insulina. É uma conversa complexa, que chega até o cérebro. Entende? Agora está ficando claro como a gente não pode ser tão taxativo quando fala de processo e controle de fome e tratamento da obesidade. Tá ficando claro, não tá? É esse o meu objetivo aqui hoje. Agora, se a gente for parar para pensar que, além de tudo, eu posso me questionar. Tá bom, eu sei que tudo chega ali no hipotálamo, mas como que eu faço o controle dessa saciedade, eu ia dizer. Vamos lá, vou mostrar para você. Quando a gente pensa em saciedade, o GLP-1 vai agir em dois momentos. Ele vai agir no momento da ingestão, aonde ele vai ser produzido pelos estímulos das células L. Ele vai agir na questão da saciedade, ou seja, ele age diretamente na produção de enzimas digestivas e também na sinalização para o cérebro de saciedade, nesse controle de sinalização. Isso é muito importante a gente guardar para entender mais para frente como é que funciona esses medicamentos que estão chegando aí na nossa vida e que vieram para ficar, com certeza. É importante ficar claro que o GLP-1 ele não é um botão de liga e desliga da fome. O comportamento alimentar é muito mais complexo. A gente está falando de uma fome que vem de um ambiente social, uma fome relacionada às emoções, uma fome relacionada à fisiologia mesmo. Então, o fato do GLP-1 estar intrínseco no protocolo de controle da ansiedade, da saciedade, desculpa, não quer dizer que ele é o único controlador do processo. Isso já ficou claro quando a gente falou de grelina, quando a gente falou de leptina, que a coisa não é assim tão linear. Ela é mais arbórea, né? É uma coisa que é um pensamento que precisa ser mais aberto, com vários galhos, para ficar claro que não adianta eu querer pôr tudo numa caixinha, porque não vai funcionar. Só para fechar esse raciocínio, o que acontece com o nosso cérebro? Ele vai fazer uma leitura desses sinais homeostáticos. Lembra que eu expliquei lá no comecinho o que era homeostasia? Pois é, esse controle de equilíbrio faz com que o cérebro ele tenha uma leitura mais ampla do que está acontecendo. E o mais importante, ao mesmo tempo que eu tenho esse controle homeostático acontecendo numa região do meu cérebro, em outra região eu tenho um controle de recompensa acontecendo. E fica muito claro naqueles comportamentos aonde, nossa, eu tive um dia difícil, eu mereço comer tal coisa. Tem um fundo muito mais fisiológico nesse pensamento do que emocional, você sabia? É importante entender que o GLP-1 é uma molécula endógena, ou seja, nós produzimos dentro do nosso corpo. Só que um ponto muito interessante é que ele é uma molécula de vida curta e ação muito rápida. Depois que a gente produz GLP-1, ele dura no nosso organismo de 1 a 2 minutos e é degradado por enzimas específicas. Não vou nem entrar no nome, que não faz diferença saber. Mas essas enzimas, elas têm essa capacidade de degradação da molécula e finalização do sinal. E isso é importante você gravar, porque a gente vai continuar conversando. E aí você volta a me perguntar, então, Carla, toda vez que eu como, eu vou produzir GLP-1? Sim, vai. Toda vez que eu estimular o meu trato gastrointestinal, por mais que eu esteja tomando medicação, por mais que eu esteja fazendo tudo que eu tenha fazendo, eu vou realmente produzir GLP-1. Mas e aí, o que acontece?
Então, é importante a gente saber que tudo aquilo que vai chegar no nosso trato gastrointestinal, como proteínas digeridas, aminoácidos, fibras, gorduras monoinsaturadas, saturadas, vão estimular a produção de GLP-1, sim. Mas o tipo de alimento que você está comendo, a dieta que você está fazendo, não regula a quantidade de GLP-1 que você vai produzir, nem o tipo de GLP-1 que você vai produzir. Isso é muito mais fino, é um refinamento muito mais complexo do que parece. Estou falando muito essa palavra, né? Mas não tem como fugir dela. O sinônimo não vai deixar de ser a realidade. Um ponto importante de entender é que é assim, o GLP-1, o antagonista, o receptor, ele, produzido endogenamente, ele tem uma função, uma molécula. A farmacologia, ela pegou essa fisiologia e transformou ela para um determinado objetivo. Então, o que eu quero dizer? É que a molécula, o alvo terapêutico da farmacologia, utiliza a ideia, a fisiologia do GLP-1, mas não quer dizer que elas são equivalentes, entendeu? Elas não vão ter a mesma ação, mesmo porque, lembra, o GLP-1, ele é uma moléculazinha pequena de vida curta, não teria como ter todo esse respaldo que o medicamento está apresentando para a gente. Quando a ciência começa a compreender melhor a comunicação entre intestino, pâncreas e cérebro, isso torna possível o desenvolvimento e o entendimento de vias metabólicas importantes, possibilitando o tratamento de doenças metabólicas. E esses medicamentos de nova geração, aqui a gente está sendo apresentado ultimamente, vem como um grande transformador de toda essa ciência. Você vai perceber que existe essa evolução, se você pensa, por exemplo, nas moléculas de semaglutida, que agiam somente nos receptores de GLP-1. Agora, você tem a molécula de tirzepatida, que age nos receptores de GLP-1 e GIP, que é um outro sinalizador. Mais para frente, que já está em estudo de fase 2, 3, né? Retatrutida, eu erro o nome toda vez. Ela é uma molécula de triplação. Então, ela vai agir nos receptores de GLP-1, GIP e glucagon. Isso fica muito mais complexo e esse medicamento está muito mais direcionado ao tratamento da doença obesidade como um todo, diferente do que acontece com a semaglutida, por exemplo, que é um medicamento que foi desenvolvido inicialmente para o tratamento de diabetes do tipo 2, entendeu? Então, essa evolução farmacológica é muito interessante e corrobora com a evolução da ciência. Um estudo de fase 2, ou seja, já sendo aplicados em humanos, onde foi formado um grupo de homens sem diabetes tipo 2, mas com obesidade, observou-se que o uso de 12 miligramas de retatrutida gerou uma perda de peso ponderal de 24,2% desse peso, em até 48 semanas. Só que aqui eu tenho um parênteses a fazer. A aplicação é ótima, só que é importante deixar claro que uma perda de peso muito rápida não promove uma possibilidade de remodelação metabólica, ou seja, você perde peso, mas o seu corpo, o seu cérebro não entende o que está acontecendo. Então, provavelmente, para você manter esse peso que você atingiu, você, além
você vai ter que usar esse medicamento por mais tempo, para dar tempo de ter uma plasticidade metabólica, e assim, quando você parar de usar o medicamento, você não ganhe peso novamente. Existem algumas vertentes que falam que as pessoas elas estão meio que condenadas a usar o medicamento pelo resto da vida. Não acho que seja isso, pensando que o organismo ele é capaz dessa remodelação, sim, mas ele precisa de tempo e o mais importante, ele precisa de organização. E isso é aí que entra a nutrição e a reorganização de hábitos e comportamentos que vão fazer com que essa modelação metabólica aconteça de forma efetiva e que o medicamento seja usado o menos possível. Pensando nisso, existe um estudo de 2025 em que adultos que fizeram uso de semaglutida e tinham diabetes tipo 2, eles só que apresentaram inadequações alimentares, eu até marquei aqui para não falar besteira, ou seja, baixa ingestão de fibras, alta ingestão de gorduras, não fizeram um reforço do aconselhamento nutricional, não mudaram hábitos importantes, quando pararam de usar o medicamento, ganharam peso novamente. E aí? Como é que a gente fica? Porque se eu ganho peso novamente, eu volto com uma inflamação de baixo grau, essa sinalização falha e o reganho de peso vai acontecer, tá bom? É importante isso ficar claro. Por que eu falo isso? Porque não é porque uma pessoa que come menos está comendo melhor. Você entende? Muito pelo contrário. Quanto menor a sua ingestão, a chance de você fazer escolhas e desequilibrar a sua alimentação é muito maior. Você vai fazer escolhas que de alguma forma podem te prejudicar, né? Por exemplo, quem aí está usando medicamento e tem diarreia? Pois é, ela é uma consequência da alimentação inadequada associada ao uso do medicamento. Vômito, também. Eu gosto de comparar até com a cirurgia bariátrica. Por exemplo, um bariátrico. Ele fez a cirurgia bariátrica, passou pela primeira fase de reintrodução alimentar, já está comendo sólidos. Se ele não mudou o seu comportamento, se ele não mudou os seus hábitos, se ele não se entendeu com a sua alimentação e volta a uma alimentação anterior, ele pode ter no começo o que a gente chama de dumping, ou seja, um pico de glicemia muito alto que leva a desmaios, vômito, mal-estar, taquicardia. Eu tenho certeza que tem gente que usa o medicamento aí, ó, e tá passando por isso. Por isso que eu bato tanto na tecla que precisa sim fazer um acompanhamento nutricional e de perto e de forma equilibrada. A remodelação, ela vai acontecer, só que precisa de paciência. E isso, nos dias atuais, tá virando luxo, né, gente? Pra gente finalizar esse capítulo, esse episódio, que ficou um pouquinho longe não, né? Um pouquinho longo demais. Vamos lembrar que o GLP-1, ele é produzido por você. Ele te pertence. E isso é muito interessante, vai. Segundo, que existe sim mensageiros envolvidos nessa sinalização, intestino, pâncreas, cérebro. A coisa é muito mais complexa do que desenho. Ou seja, você pode até controlar o peso, mas que isso não depende somente da sua força de vontade. Dieta restritiva emagrece qualquer um, pessoal, mas o problema é manter o peso. Tanto que a OMS já liberou um alerta. Pessoal, fiquem atentos. Por quê?
existe a possibilidade de um aumento da obesidade no planeta associado ao uso dos medicamentos. Olha só. E pouco se sabe ainda do uso prolongado desses medicamentos. Então, vamos dizer que estamos assim, num limbo, numa passagem de informação, certo? Por isso, se você gostou desse capítulo até aqui, venha para o próximo episódio. Vou abordar diretamente antagonistas de GLP-1 e os medicamentos. Espero que você tenha gostado. Eu sou Carla Correia, sou nutricionista, sou bióloga, sou geneticista e vim aqui conversar com vocês de uma fisiologia um pouco mais simples e um pouco mais leve. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!